Olá, minha querida Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Estamos iniciando mais um programa Semeando aqui na TV Ceará, Canal 5, 32 anos no ar. E neste domingo, ou melhor, neste sábado, era domingo nosso programa, sábado, às 7 horas da manhã, eu estou recebendo, mas com muita alegria, o jornalista Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, Grande de Apina, um mestre tradicional do programa católico no Ceará e no Brasil. Muito obrigado. Mas você veio aqui falar sobre o Congresso de Colégios Católicos? Congresso de Educação Católica. Isso. Pronto. Congresso. É a primeira vez aqui? É o primeiro vai ser realizado agora em março, dias 27 e 28 de março deste ano. Por hora, o Congresso está sendo preparado para ser presencial. Sim. Vamos aguardar aí como é que ficam os decretos governamentais, né? E se Nossa Senhora permitir, será sim presencial para atrair mais pessoas para a gente debater esse tema de educação católica. Muito interessante o tema e realmente, e bem a propósito também do tempo que nós estamos vivendo com relação à educação. Quem é que promove esse congresso? Esse congresso ele é o primeiro que acontece aqui na região, já aconteceram alguns no sul, no sudeste do país, também na região norte já aconteceu. Aqui na região é o primeiro, né? E ele é promovido pelo Instituto Sede Sapientiae, né? Que é uma associação de pais, de professores, de educadores, famílias educadoras, que tem essa problemática, essa questão, entendem a educação como está um problema. Como é que está a educação? Não está boa. Então, existe solução? Então, pais e educadores se reuniram, fizeram o Instituto Sede Sapientiae, né, que é uma associação de pais e educadores, exatamente para isso. Então, quem realiza o congresso é esta associação, né, e com o apoio que nós contamos com o Instituto Sofia Perenne, que é liderado, presidido pelo professor Felipe Neri, que é um ícone na educação católica no país. Muito bem. Além dele, mais algum? Sim, nós teremos o congresso vai contar, além da presença do professor Felipe Neri, que vai conversar conosco sobre a problemática da educação, a questão da educação, os rumos da educação, como a educação se tornou e quais os rumos que nós podemos seguir, né? Virão outras pessoas, outros profissionais também que se aprofundaram ao longo dos anos nessa temática da educação. Professor Edmilson Cruz, que entende a questão da história, grande professor de história, conhecido, que vem desmistificar o que aprendemos na escola e na faculdade, principalmente no tempo da igreja, a igreja que é tão cruel, com os seus tempos das trevas. Ele vem desmistificar isso e apresentar conceitos e verdades, sempre baseado nas fontes primárias. Fontes primárias é onde, de fato, aconteceram os fatos, né? E não do ouvir o dizer, né? Aí vem também a professora Olinda Scalabrin, né? Está muito conhecida em nível nacional por ser uma mãe de família, né? Que tem educado seus próprios filhos em casa, o chamado homeschool, né? E ela se especializou em alfabetização de crianças, como alfabetizar as crianças. Então, ela é mãe, né? Educadora, com um grande conhecimento da alfabetização de crianças. E assim teremos também outros nomes, professor Aloysio Dantas, Mateus, que são do Instituto Borborema, né, também virão para cá. O professor Danilo, também de São José dos Campos, que ao similar ao Instituto Sede Sapientiae, já fez um congresso lá e já fundou uma escola católica lá no interior de São Paulo. Então nós estamos aí aproveitando esse know-how, essa expertise desses pais, desses professores, e estamos fazendo a mesma coisa, ou pretendendo fazer a mesma coisa aqui em Fortaleza. Então, é uma riqueza para nós aqui em Fortaleza, uma alegria receber um congresso realmente, como o nosso querido amigo jornalista Rodrigo vem falando e vem convidando as pessoas. Mas você, como jornalista, você vê a educação antiga e agora moderna. Eu, por exemplo, como criança, estudei no colégio católico em Sobral. Não sou de Sobral, mas passei minha infância em Sobral e ainda criança aprendi latim e francês. Aprendi as primeiras letras, né? O ABC do francês e o ABC do latim. E você, como é que vê como jornalista? É bem problemática essa questão. Eu cito muito, para não dizer que é o que eu estou achando, mas existe um padre jesuíta chamado Padre Leonel Franca, e ele é jesuíta. O jesuíta, por si só, já tem séculos aí de educação. Eles que trouxeram a educação
aqui para o nosso país e para muitos outros países, né? Então, o padre Leonel Franca, há 100 anos, ele foi professor de um colégio católico no Rio de Janeiro, né? De um colégio chamado Colégio Normal, Escola Normal, lá no Rio de Janeiro. E essas pessoas que estudaram lá nessa escola normal saíam de lá fluentes em 5 idiomas. 5 idiomas. Então, tá certo que a escola normal é um colégio, um ponto fora da curva. Mas o senhor estudou em um colégio há não muito tempo, no interior do Ceará, e aprendeu latim, aprendeu francês. Hoje, como é que as pessoas estão saindo das escolas? Não sabem nem ler, nem escrever no seu idioma materno. O senhor mencionou aí que eu sou jornalista, e desde que eu entrei na faculdade, muitos dos meus pares, e muitos dos meus pares de hoje que ingressam na faculdade, que saem das faculdades, eles não conseguem. Você pergunta algum clássico da literatura, algum clássico da literatura nacional, e eles não li. O que é que você acha de Machado de Assis? Aí, eu nunca li nada sobre Machado de Assis, e são jornalistas hoje. Então, a educação está, sim, em declínio. Não só no declínio, nisso que eu citei, mas um declínio intelectual, né? Aí também tem um declínio moral, ponto de vista moral. A sociedade, do jeito que ela está, ela mostra que as pessoas não estão sendo formadas moralmente nas escolas. E como o Congresso diz que a educação católica, né, se prevê, se entende que tem um mínimo de doutrina católica. Então, se as pessoas também saem dos colégios sem saber rezar o terço, sem dar a mínima importância a uma missa, o que é uma missa, como se preparar para uma missa, ou entender os sacramentos. Então, as escolas fracassaram do ponto de vista intelectual, moral e espiritual. Eu vejo também essa questão do amor à pátria, o amor ao Brasil, ao nosso Brasil, que é a nossa pátria. Antigamente havia OSPB, se não me engano. Eu cheguei a estudar OSPB, Moral e Cívica, tudo isso. O que você acha também essa ausência desse ensinamento de amar a pátria? Existem alguns estudiosos que analisam essa retirada não só do OSPB, da Moral e Cívica, de outras disciplinas, né, como um ato, uma ação proposital para emburrecer a sociedade. Então, o homem moderno, quando eu digo moderno dos últimos 50 anos para cá, ele vem emburrecendo, né? E isso é uma ação proposital que acontece não só no país, mas em nível mundial, né? Então, a retirada dessas matérias comprova, né, o declínio da educação. Então, assim, se eu não quero mais formar as pessoas de forma católica, a educação tem um propósito, a educação surgiu com um propósito, é mostrar às pessoas a verdade. Então, isso foi abolido no decorrer dos séculos. Então, tudo hoje é verdade, tudo hoje é lícito, tudo hoje pode. Então, estou matando a moral das pessoas, né? Então, a retirada dessas matérias, sendo mais objetivo, faz parte de aprofundar esse declínio da educação. Assim, você como jornalista, eu sou radialista, advogado e também sou muito apaixonado pelo jornalismo. A gente tem estudado algumas coisas da história da igreja, como sendo uma das primeiras iniciativas de universidade, veio dentro da Igreja Católica, nasceu na Igreja Católica. A Igreja Católica foi quem fundou as primeiras universidades. Esse conceito de universidade que nós temos, ela foi criação da Igreja Católica. E eu digo mais, a civilização, como nós conhecemos, ela vem da Igreja Católica. Ela vem da Igreja Católica. São coisas básicas, por exemplo, se vestir bem, isso reflete a dignidade da alma, e quem reconhece que tem alma eram os padres da Igreja que reconheciam isso, com a questão do crescimento da Igreja Católica desde os seus primórdios. A valorização da mulher, eu falando aqui da mulher porque tem vista muito a questão de colocando a mulher como outro... não precisam ter a dignidade da mulher. Ninguém melhor do que o próprio Cristo para poder dar essa verdadeira dignidade à mulher. São Paulo, nas suas cartas, vem falar de como os maridos devem tratar suas mulheres, né? Ele diz, olha, amem suas mulheres, como Cristo morreu pela igreja. Então, que amor maior é esse? Que respeito
respeito maior é esse? E a Igreja Católica aprofunda isso e diz, né, que o casal é uma só carne. Então, se ninguém vai fazer mal a si próprio, São Paulo diz isso, ninguém faz mal a si próprio. Então, se você é uma só carne com a sua esposa, você não vai querer o mal dela, porque ninguém quer o seu próprio mal, né? Então, esse é um âmbito que nós vivenciamos, a questão da igreja, né? A igreja precisa ter pelo menos, a oportunidade de mostrar o que é que ela é ou o que ela não é, para, como eu disse, para desfazer esses mitos, né? E muitas matérias de história, elas tirariam muito desses mitos, dariam novas luzes para a gente. E além da questão da arquitetura, a música, como nós conhecemos, a culinária, 90% da culinária que nós conhecemos, da boa culinária que nós conhecemos, saiu de dentro de conventos e mosteiros. Até a cerveja também. Inclusive a cerveja, temos a bênção da cerveja, o santo protetor da cerveja, né? Então, tudo isso tem... Ou seja, está vendo como precisamos conhecer e aprofundar mais a Igreja Católica? Ela é um mundo infinito de coisas boas. Então, um congresso seria um dia, não dá para conhecer tudo isso, né? Toda essa sabedoria sobre a Igreja, a educação católica. Mas o nosso programa aqui vai ficar à disposição sua, que vai ser em março, né? Da gente, em março. Você voltar novamente quando estiver mais próximo, para a gente reforçar, porque eu estou torcendo para ser presencial. Porque sendo presencial, nós já, como programa Semeando, a produção vai convidar os convidados que vêm para o congresso para participar de uma mesa redonda aqui. Excelente. Sobre este assunto, viu? Excelente. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E com certeza conte conosco que nós ficamos agora, cada sábado, estou com o domingo na cabeça, cada sábado aqui no nosso programa, a gente vai dar uma cimentinha do congresso. Coloco o microfone à sua disposição, né, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, para a sua mensagem final e seu convite final. Eu que agradeço a audiência aqui para nos receber e divulgando esse programa, que Nossa Senhora abençoe muitíssimo aqui, né? E para quem quiser conhecer mais detalhes, como se inscrever, conhecer alguns objetivos do Congresso, quem são os palestrantes, pode acessar o site institutosedesapientice.com.br, o nome está escrito aqui, então vai ser fácil para você saber digitar. E também pode ir direto no Instagram, no perfil do Instagram, que é @Instituto Sede Sapientice, e também você chega lá para pegar as informações de inscrição ou tirar dúvidas. Muito obrigado, uma alegria recebê-lo. E agora vamos para a nossa parte musical. Fique conosco no próximo bloco, mais novidade aqui no Semeando. Quando o cansaço faz morada em meu coração, quando é difícil seguir com fé a dor e escuridão, eu sei que a Mãe está comigo. Eu sinto teu colo é meu abrigo, que me guarda, que me livra de qualquer perigo. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha.
Obrigado pela sua audiência, é uma alegria. Voltamos agora com o nosso segundo bloco e vamos falar sobre Santa Irmã Dulce. Para isso, eu convidei, a produção do programa convidou o Eliezer, que é não só devoto, como teve uma convivência com as pessoas ligadas e tem também o testemunho que ele vai contar, que originou também, foi uma das origens da canonização da Santa Irmã Dulce dos Pobres. Meu amigo, tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez, né, com você, atendendo aí o seu convite, com a alegria de vir aqui falar sobre a Santa Dulce dos Pobres, né, que para mim sempre é uma alegria santa, né, de poder estar aqui, né, para dar um pouco do nosso testemunho, né. Agradecer aí aos telespectadores do programa Semeando, né, espero que a gente atenda, né, todas as expectativas do programa. Okay? Santa Irmã Dulce. Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres. Dos pobres. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento que muita gente realmente assim, sem esperança, e naturalmente esse bloco do nosso programa é que através do seu depoimento possa reavivar essa chama de esperança no nosso coração. Conte um pouco da história da Santa Dulce dos Pobres. Bem, Biapina, primeiramente eu queria ressaltar aqui realmente esse momento que nós estamos vivendo dessa tal pandemia, né, causada por esse coronavírus, né, o Covid-19, e que deixa todos nós enfermos de uma forma ou de outra, né, porque, como nós conversamos aqui preliminarmente, né, nós nos privamos de uma série de atividades na nossa vida, né? E isso tem nos trazido realmente assim uma série de enfermidades, a começar pelos problemas psicológicos. E mais do que nunca, né, a presença de Deus se faz necessária na vida da gente, né, nesse momento. Mas agora falando da Santa Dulce dos Pobres, né, nossa querida Irmã Dulce, né, que foi canonizada ano passado, né, e você me pergunta da minha relação com a Irmã Dulce, né. Então eu vou contar aqui um pouquinho da história bem rapidinho para que a gente não tome muito tempo do programa, mas sucintamente eu vou relatar aqui como é que aconteceu, né. Isso aconteceu no ano de 2002, né, um ano que para nós estava cheio de novas realizações, né, era ano de Copa do Mundo, né, o Brasil inclusive tinha ali todas as chances de vencer aquela Copa, né. Eu falo disso porque eu sou doido por futebol, né. Mas então fomos surpreendidos com uma notícia muito chocante de que um sobrinho, filho do meu irmão mais velho, né, estava acometido de um tumor maligno, né, um tumor no cérebro, tá certo? Além de ter já um tamanho bastante evoluído, estava localizado numa posição bastante difícil, né? Tanto que equipes médicas locais aqui, né, ao examinar os exames que foram realizados, né, eles constataram que o ideal seria procurar um especialista que tivesse mais afinidade com aquele tipo de cirurgia, né? E o meu sogro, que também é médico e, por coincidência, neurocirurgião, foi quem diagnosticou, nos indicou um colega, né, na cidade de São Paulo, o qual ele conhecia, uma pessoa que, inclusive, já tinha trabalhado juntamente com ele. E assim nós fizemos, né? O meu irmão saiu daqui para São Paulo com o filho, a esposa, para buscar, né, um contato com esse médico. E lá, né, a gente já tinha certeza que ele teria que se submeter a uma cirurgia. Na época, 2002, ele tinha 12 anos. 12 anos. Era uma criança, né? Era uma criança. Então, chegando em São Paulo, o médico, né, verificou os exames e disse, não, aqui tem que ser operado o mais rápido possível, né, pela gravidade em que se encontra e tal, enfim. E aí, então, marcou-se a cirurgia, né? No dia que estava marcada a cirurgia, então chega para o Mauro, meu irmão, né, uma mensagem de que, para o processo de beatificação da Irmã Dulce, né, havia a necessidade da cura de uma criança, né, e que
nós pedíssemos a intercessão de Irmã Dulce para que essa criança tivesse a honra, né, e a graça de Deus de ser o Mauro Filho, né? E de então, ali de imediato, o Mauro Filho já se abraçou e já se agarrou com a Irmã Dulce, né? Necessitava, né? Os processos de beatificação, de canonização, eles são muito rigorosos, né? Não são tão simples assim, né? Então, o Mauro dedicou todas as suas orações à Irmã Dulce. O Mauro não era um homem de prática, né, religiosa, era um homem muito mundano, eu diria mais mundano do que de Deus, mas ele ali já buscou o mínimo de fé que ele tinha, né, para depositar nas mãos de Irmã Dulce, para que ela intercedesse junto a Deus na cura do seu filho, né? E assim foi feito, tá certo? E no dia nesse mesmo dia que havia sido marcada a cirurgia teve que ser cancelada. E aí eu volto atrás no que eu estava falando. A cirurgia foi marcada e foi cancelada porque ele adquiriu uma bactéria, tá? E aí foi quando, na remarcação da cirurgia, nesse intervalo, foi que surgiu esse pedido, né, de que nós fizéssemos ali nossas orações voltadas à Irmã Dulce, tá certo? Então, não sei se você compreendeu. Ele estava com a cirurgia marcada, a cirurgia foi cancelada por conta de uma bactéria que ele teve, uma bactéria rara, inclusive, que fazia tempo que não se tinha esse tipo de surgimento dessa bactéria no Brasil, uma tal de escarlatina, certo? Já tinha sido erradicada há muito tempo, mas ele adquiriu no dia da cirurgia. E então a cirurgia foi cancelada. E no intervalo da data do cancelamento até a data da realização, apareceu essa pessoa pedindo que nós rezássemos pela intercessão de Irmã Dulce. Você vê, já coisas de Deus já, né? Tá certo? E assim foi feito, né? Nós nos dedicamos integralmente ali às nossas orações à Irmã Dulce, pedindo a ela a intercessão, né, para que ela poupasse a vida do Mauro Filho, né? Enfim, e a cirurgia foi feita, e eu me recordo muito bem, até me emociono, porque no dia da cirurgia eu tinha saído com o Mauro, lá em São Paulo, né? A cirurgia foi realizada em São Paulo. Então, no intervalo ali, no período da cirurgia, nós fomos dar uma volta num shopping próximo ao hospital. E eu me lembro bem, nós estávamos dentro de uma livraria, né, uma cirurgia que estava programada para acontecer em 6, 8 horas, mais ou menos. Quando foi aproximadamente 4 horas, o meu sogro, que estava assistindo a cirurgia, ligou para mim, né, e disse que a cirurgia tinha acabado, que tinha sido tirado todo o tumor, e que, para a surpresa dele e de todos os médicos, o tumor era benigno. Então, a gente, como cristão, católico, né, crentes que somos das graças e dos milagres de Deus, nós não tivemos outra reação a não ser acreditar tudo isso à intercessão dela, Irmã Dulce, né? Mas eu digo para você o seguinte, o milagre, o verdadeiro milagre, tá certo? Porque tem aquele ditado que diz, Deus não tarda, Deus tarda, mas não falha. E eu aprendi e sempre digo que Deus nem tarda e nem falha, tá certo? Ele nem tarda e nem falha. Tá? Então, eu acho que ele veio na hora certa, tá certo? Para a vida do Mauro, para a vida do Mauro Filho, para a vida da gente, da nossa família, tá certo? Falar da vida de santos seria um programa todo. Mas esse milagre se viu no processo de canonização da Irmã Dulce. Bom, então, quando eu digo que o milagre, na verdade, foi a salvação do Mauro, né, eu não descarto absolutamente de que o Mauro Filho, meu sobrinho, também foi salvo, né, e está aí hoje, né, é um homem já de 32 anos de idade, casado, 2 filhas, lindas as filhas, tá certo? Uma vida totalmente saudável. Eu acredito que Irmã Dulce deva ter realmente pedido com muito afinco lá a Deus que zelasse pela saúde dele, e ele está aí vivo hoje contando a história, né? Ele, inclusive, o Mauro, nessa caminhada dele, ele foi agraciado pelas Obras Sociais Irmã Dulce como embaixador das Obras Sociais Irmã Dulce aqui no estado do Ceará, né? E recebeu das mãos da Maria Rita algumas relíquias da Irmã Dulce, né? Hoje a família dele é a guardiã dessas relíquias, né? Ele tem um véu que foi usado por Irmã Dulce, inclusive numa ocasião muito importante, que foi da primeira visita do santo João Paulo II ao Brasil, né? Foi o véu que ela usou para receber o Papa,
né, esse véu está sob a guarda da família do Mauro Filho, né, da família do meu irmão. E também, em seguida, recebeu, né, uma relíquia de 1º grau, que é uma partícula minúscula, mas é uma partícula, né, do corpo da irmã Dulce, que é um ossinho da irmã Dulce que está encravada numa cruz. Né? E o processo do Mauro Filho, então, seguiu para o Vaticano, né? E lá, juntamente com outros processos, né, ratificou total e absoluto, né, a amizade de irmã Dulce com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, né, para que ela possa operar, né, os pedidos, né, para que os milagres possam acontecer. E hoje irmã Dulce está aí, é uma santa, né, uma santa contemporânea nossa, né, muita gente conviveu com irmã Dulce, isso é importantíssimo. Eu acho que quem dera a mim um dia dizer que algum amigo meu, quem sabe o Ibiapina, será um santo, né, para eu dizer que já sentei do lado dele. Né? Pois é isso, meu irmão. Mas então, meu irmão, eu agradeço a sua... Viu, o tempo já está indo embora. Eu agradeço a sua gentileza de me convidar e para mim é um prazer imenso vir aqui falar sobre isso. E me desculpe pelo tempo que eu tomei. Não, eu agradeço. Daria para fazer 2 programas sobre irmã Dulce, mas eu já vou fazer um convite a você para a gente gravar outro programa trazendo já as relíquias. Com certeza. Exatamente com o rapaz que teve um milagre, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Sempre às ordens e que Deus nos abençoe e irmã Dulce tenha sempre compaixão da gente e peça interceda por nós. Irmã Dulce, interceda por nós, brasileiros, você que é brasileira, nordestina, para que essa pandemia desapareça e que realmente aconteça também a conversão de cada um de nós, que é o maior milagre que pode acontecer, é a mudança de vida, a conversão, se voltar para Deus. E a maior cura, né? E a maior cura é se voltar para Deus. Que o mundo se volte para Deus, para que essa pandemia saia do nosso meio. Muito obrigado e até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, aqui na TV Ceará.